Olá, professores, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento do componente de Matemática dos anos iniciais do segundo ano. Eu sou a professora Nilce, vou fazer uma breve descrição minha. Sou morena, tenho olhos e cabelos escuros, estou usando óculos e uma blusa na cor verde. Sou professora efetiva da rede já há bastante tempo, PCNP da Diretoria de Ensino Centro-Oeste, formadora de professores desde 2009, e tenho participado de várias frentes formativas pela nossa Secretaria da Educação. Estarei sempre também lembrando vocês aqui do maior objetivo desse programa, que é proporcionar possibilidades de aprendizagens aos nossos estudantes, para que eles possam aprender aquilo que é essencial e possam ter sucesso aí da sua trajetória escolar. E é também um dos pilares desse programa é a formação de professores, né, possibilitando aí condições melhores aí no sentido do trabalho didático para vocês poderem atender a turma de vocês. Então, vamos lá, eu vou compartilhar agora. Só um minutinho. Como diz a nossa amiga Inês, é sempre um momento tenso aqui. Bom, sempre iniciando aqui com os objetivos da nossa pauta de hoje, que é analisar os dados da AP, né, nossa primeira AP aí, evidenciando quais unidades temáticas e habilidades precisam ser revisitadas, e revisitar as aulas do Aprender Sempre, verificar aí quais possibilitam a retomada da habilidade que precisa ser aprofundada e apresentar algumas sugestões, né, para o desdobramento na TPC da escola, aí visando, né, gente, essa semana de estudos intensivos. Esse é o nosso objetivo de hoje. Então, seguindo. Bom, a nossa agenda, ela está sempre aliada aos objetivos da nossa pauta. Né? Então, ela é dividida aqui por 5 momentos. No primeiro momento, vamos recuperar conceitos da avaliação. No segundo momento, iremos fazer um estudo dos resultados da AP, dessa primeira AP, buscando entender quais habilidades que precisam ser retomadas. No terceiro momento, faremos a análise dos itens que os estudantes apresentaram alguma dificuldade. No quarto momento, veremos algumas possibilidades de retomada a partir do nosso material Aprender Sempre. E no quinto e último momento, apresentaremos uma sugestão para a TPC, com foco no acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, visando aí a semana de estudos intensivos. Bom, neste primeiro momento, que é a retomada aí das discussões, né? Então, nós retomaremos essas discussões que foram realizadas no segundo encontro do ano. Não sei se vocês estão lembrados aí, quando discutimos sobre a avaliação, sempre com a visão de observar os instrumentos que dispomos para acompanhar as aprendizagens dos estudantes e, assim, reorganizar as ações de intervenções e de planejamento. Vamos, então, retomar essa avaliação interna, né, e as avaliações, aliás, vamos retomar a avaliação interna e a avaliação externa que são realizadas aí por vocês, né? E as duas, elas são bastante importantes, mas cada uma cumpre uma função diferente. Então, vamos lá? Bom, então, como mencionei, né, o processo aí de acompanhamento das aprendizagens dos estudantes acontece durante todo o ano, aliás, vocês avaliam a todo momento, não é mesmo? Então, para esse período do ano, acreditamos ser importante pararmos para refletirmos aí sobre o primeiro percurso, né? Analisar o quanto os estudantes caminharam e quais as habilidades que precisam ser revisitadas. Para isso, é importante analisarmos todos os instrumentos de acompanhamento que foram utilizados. Aliás, que são vários, não é mesmo? Os instrumentos que você e sua escola, né, organizaram para essa finalidade, os instrumentos que foram oferecidos pela nossa secretaria, enfim, dentre os instrumentos internos, você, né, pode ter organizado aí a sondagem de números e também a resolução de problemas,
como indicado aí na última formação que tratou aí com relação à sondagem de matemática e até mesmo do pensamento aritmético, né, envolvendo aí o campo aditivo. Mas também pode ter utilizado os outros instrumentos que foram construídos pelo grupo da escola, pelos seus pares. Além desses instrumentos de acompanhamento interno, há outros que são disponibilizados pela plataforma, né, pela nossa plataforma, através, por exemplo, aí do CAED, que, né, será o nosso foco hoje de discussão, olhando para os resultados da primeira AP. Lembre-se que você, professor, pode utilizar todos esses instrumentos de acompanhamento para verificar o desenvolvimento dos estudantes, o que permitirá que você, né, tenha uma visão mais clara de quanto cada estudante aprendeu e quais são os investimentos pedagógicos que precisará fazer para que avance em todas as dimensões dos conhecimentos matemáticos, conforme, né, já tratamos durante as nossas formações. Bem, então, recuperando aí esse percurso de avaliação, né, nós temos aí a avaliação diagnóstica, formativa e a somativa. Então, todas essas avaliações, elas são vivenciadas por vocês, professores, e acompanhadas aí pela escola. Cada uma delas apresenta um tipo de informação que possibilita o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. O destaque feito por Heidich, né, na sua obra de 1988, é que a avaliação não pode ser feita de forma esporádica, né, nem tão pouco improvisada. Ela precisa ser constante e carregada de intencionalidades. A avaliação diagnóstica é aquela realizada no início de um curso, um período letivo ou uma unidade de ensino, com a intenção de constatar se os estudantes apresentam ou não o domínio dos conhecimentos e de habilidades, imprescindíveis aí para as novas aprendizagens. É também, né, utilizada para caracterizar eventuais problemas de aprendizagem e identificar suas possíveis causas, numa tentativa de saná-los, isso também segundo Heidich. A avaliação formativa, segundo ele também, é realizada durante todo o decorrer do período letivo, com o intuito, né, de verificar se os estudantes estão atingindo os objetivos previstos, isto é, quais os resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades, principalmente durante o desenvolvimento das atividades, principalmente, né, através, aliás, da avaliação formativa, que os estudantes conhecem seus erros e acertos e encontra estímulo para um estudo sistemático. Ele também diz que a avaliação somativa, né, realiza-se ao final de um curso, período letivo ou unidade de ensino, e consiste em classificar os estudantes de acordo com níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, né, de acordo com os níveis, né, geralmente tendo em vista aí sua promoção de uma série para outra ou de um grau para outro. Nesse segundo momento, né, será o estudo aí de alguns resultados da primeira AP, para que possamos, né, levantar quais as habilidades que merecem ser revisitadas durante essa semana de estudos intensivos. Então, vamos lá? Bem, aqui esses dados, gente, é resultados de uma de nossas diretorias que trouxemos aqui para a gente poder fazer esse estudo e vocês depois farão aí, olhando para a diretoria de vocês e para a turma de vocês. Bom, então, como eu já disse, é um exemplo aqui, então, dos resultados das diretorias, de nossas diretorias, né, percebemos aqui que a taxa de participação, né, a média da rede foi de 75% e o percentual de acerto foi de 77% e da rede 76%, né? Tivemos uma distribuição média dos estudantes por categoria de desempenho, que são 4 categorias, né? Então, vimos aqui que, nesse caso específico, nós tivemos 1% no nível muito baixo,
11% no nível baixo, no nível médio tivemos 26% e no nível alto 62%. Então, nós tivemos uma concentração aqui dos níveis, né? No caso do médio e do alto aqui, certo? Então, isso aqui são dados que nós tiramos ali da plataforma CAED e que vocês também estarão fazendo esse exercício, olhando aí para a sua diretoria e para o grupo de estudantes que estão disponíveis aí na plataforma. Mas o que nós precisamos também analisar diante disso tudo é fazer uma análise, né, mais minuciosa para a gente ver realmente se é um resultado bom, porque aparentemente parece que é um resultado muito bom, porque a concentração está nos níveis médio e alto, mas quando a gente vai fazer uma análise mais a miúde, é que a gente vai perceber, né, onde estão os entraves ou não, olhando para, né, no miudinho mesmo, olhando para os resultados da nossa turma, que essa é a nossa proposta da formação de hoje. Então, vamos lá. Bom, aqui também, né, é um print da tela lá da plataforma CAED. Então, ao analisar de uma forma mais a miúde, né, esses dados da primeira AP, observamos que duas habilidades nos chamam bastante a atenção, que são essas colocadas aqui, né? A EF01 e MA05, que é comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas com ou sem o suporte da reta numérica. E temos a habilidade a EF02MA01, que é comparar e ordenar números naturais até a ordem de centenas pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e função do zero. Bom, nós vimos aqui que essa primeira habilidade, que a EF01MA05 teve 62%, né, percentual de acerto nessa habilidade, e na EF02MA01, com apenas 31%, que foi o percentual de acerto dessa habilidade aí. Então, aqui são situações que a gente precisa analisar, e a gente percebe que realmente são uma porcentagem baixa, né? Primeiro, com 62%, que a EF01MA05 é uma habilidade do primeiro ano, né? Que está sendo retomada agora com a turma do segundo ano. E a habilidade EF02MA01 é uma habilidade do próprio ano, né, com 31%. Então, isso nos indica aí a retomada, né, do que teremos que trabalhar com as crianças com essas habilidades aí, né, mostrando que a compreensão do sistema de numeração decimal precisa ser revisitada e aprofundada para que os nossos estudantes se apropriem, né, da sua complexidade, no sentido, compreendendo o próprio sistema, que ele é posicional, aditivo e multiplicativo, entre outras características. E agora, o nosso terceiro momento, né, que será a análise aí de algumas das questões da nossa avaliação, né, dessa primeira avaliação, que se relacionam com a habilidade selecionada. Bem, vocês estão vendo aqui que nós destacamos a habilidade, né, que é essa, que é o nosso foco mesmo, a EF01MA05, comparar números naturais de até 2 ordens, né, em situações cotidianas, com ou sem o suporte da reta numérica. Então, gente, observem que a atividade proposta desse item 7 trata de comparar números naturais de até 2 ordens. Os estudantes precisam compreender o sistema de numeração decimal. Então, o que eles precisam fazer? Identificar, fazer a leitura, saber como se escreve e como se, né, comparam os números naturais até 100, utilizando ou não a reta numérica. Esses números são da mesma ordem, né? Como vocês estão observando aqui, da dezena de 40. Como aqui, qual é a proposta? Observe os números no quadro abaixo, certo? E eles vão ter que, qual desses números é o maior. Então,
Neste caso aqui, esses, né, como eu já falei que é da mesma dezena, né, 40, então, por esse motivo, para comparar, os estudantes eles precisam analisar as unidades para verificar qual é o maior. Então, para isso, provavelmente, os estudantes irão recorrer à sequência numérica que já conhecem, né, do 0 ao 9. E vão observar qual é o maior número dessa sequência, né, para observar qual é o número que eles vão indicar aqui, que é o maior. Então, em relação aos distratores apresentados, eles são os números que aparecem no quadro, o que significa que antes terão de fazer a leitura identificando qual é o número maior. Uma das estratégias que eles podem recorrer é colocar os números na ordem crescente, né? No caso aí, colocando o 43, 45, 47 e 49, pois ele sabe que o último número da sequência apresentada será o maior. Então, com essas alternativas, fica difícil compreender o que o estudante realmente pensa, já que todos os dados já se encontram na tabela e na mesma ordem que foram apresentados, né? Porque os mesmos números que estão nesse quadro, nesse retângulo, são os números que estão nas alternativas. Então, fica difícil a gente saber, será que realmente, né, o que eles pensam sobre isso? Porque não existe nenhum número diferente nas alternativas, aqui diferente do que está no quadro. Então, seguindo. Bom, nesse item aqui, que é o item 12, né, trata também da observação, né, da leitura e comparação dos números da mesma dezena e terão que saber a ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, para responder à questão formulada, a criança precisa fazer, né, no caso aqui, identificar, né, fazer a leitura dos números, né, que é uma sequência numérica, saber colocá-los na ordem decrescente. Então, esses são os desafios para a criança poder assinalar que é a correta. Então, observe os números do quadro abaixo. Então, qual é a ordem decrescente desses números? Que exatamente os números que estão aqui são os números que estão nas alternativas de formas, né, em ordens diferentes, para que eles possam estar localizando qual é a ordem decrescente. Bom, no item 13, a atividade proposta também trata de comparar números naturais de até 2 ordens, né? Os estudantes precisam compreender o sistema de numeração decimal, identificar, fazer a leitura, né, escrita e comparação de números naturais até 100, utilizando ou não a reta numérica. Então, esses números são da mesma também dezena, né, 40. Os estudantes vão identificar pelas unidades qual é o maior. Em relação aos distratores apresentados, são números que aparecem no quadro, são os mesmos números, né? Estão aqui, nas alternativas, eles também estão postos aqui, né? Então, uma das estratégias é colocar os números na ordem crescente, para que eles possam localizar. Então, com essas alternativas, fica difícil compreender o que os estudantes também pensam, né? Já que todos os dados já se encontram na tabela e na mesma ordem, pois há uma sequência numérica, com exceção, né, no caso dos números pares. Vamos lá. No item 1, trata de comparar números naturais de até 3 ordens. Os estudantes precisam compreender também as características do sistema de numeração decimal, no caso, o valor, né, posicional e a função do zero, identificar, fazer a leitura e a escrita numérica, conhecer algumas características do nosso sistema, no caso, ser posicional, e com isso identificar o valor relativo ao algarismo 5, ou seja, né, o lugar que ele ocupa dentro, né, no número solicitado.
Então, em relação aos distratores apresentados, são números com valor posicional diferente, o que significa que eles terão que identificar que o número 5 está na ordem das centenas e, por esse motivo, representa o 500, né? No caso aqui, a alternativa C. Então, com essas alternativas, fica fácil, né, compreender o que o estudante pensa, já que todos os valores posicionais estão presentes, né, até a ordem das centenas, como vocês viram aqui, né, no item A, né, das unidades, no item B, das dezenas, na C, nas centenas, e o item D, eles colocaram exatamente o número que foi solicitado aqui, né, observe o número do quadro abaixo, 574, então aqui não traz nenhuma resposta, né, então o item correto é a letra C. Vamos lá. Bom, aqui como podemos observar que as duas habilidades, elas tratam da comparação de números naturais e para que as crianças possam fazer essa operação cognitiva, precisam conhecer as características do sistema de numeração decimal, como já mencionei anteriormente. Então, no caso, quais são essas características, né? Ser composto de 10 algarismos, com 10 algarismos pode-se escrever infinitos números, ser posicional, ser aditivo e ser multiplicativo. Então, essas são as características que demoram para que os estudantes possam compreender, né? Então, é preciso proporcionar várias atividades que possibilitam a comparação, né? E que contribuem para que os estudantes possam ir, ao longo da sua trajetória e ao longo do tempo, ir compreendendo a complexidade que esse sistema possui. Então, não é tão simples assim, né? Demanda tempo, né? E atividades, né, dirigidas a isso. Vamos seguir. Bom, nosso quarto momento, né, iremos analisar aqui algumas das atividades do nosso material Aprender Sempre, de modo que possamos observar que há atividades dentro desse material que podem nos apoiar na organização dessa semana de estudos intensivos. Bem, nós escolhemos aqui uma atividade para a nossa discussão, uma que está aqui na sequência 5, né? A aula 2, que aponta para a habilidade de comparação de números naturais até 2 ordens. Então, vamos lá. Bem, então, revisitando aqui o material, eu encontrei nessa aula, que é comparando números naturais, que poderemos retomar aí nessa semana. Então, essa aula, ela tem como habilidade a IF01 e MA05, né, comparar números naturais de até 2 ordens, em situações cotidianas, com e sem o suporte da reta numérica. Então, para a realização dessa aula, é importante nós utilizarmos o quadro numérico como apoio, né? O quadro numérico lá de 0 a 99. E também são bem-vindas aqui as coleções que todos os professores possuem aí, né, na sala de aula, né? Que ajudam bastante aí nesse trabalho. Então, estarei sempre ressaltando aqui, gente, a importância de se estudar o material, embora vocês já passaram por essa aula, né, mas é importante retomar as orientações, né, planejar novas intervenções se necessário, com certeza, né. E também, no caso aqui, gente, é importante a gente ter clareza, né, os estudantes precisam ter clareza da comanda da atividade. Como já os estudantes já realizaram nessa atividade, proponha outros números representando as quantidades. Você pode reproduzir esse quadro na lousa, com outras quantidades, como eu já disse, e fazer questionamentos, né, para que oralize as respostas.
Solicite aos estudantes que observem os números que representam as quantidades de cada coleção e vão registrando as respostas. Então, aqui no caso, o que o material traz, né, exatamente aqui, é isso que eu falo, que a gente está mudando as quantidades, porque eles já fizeram essa atividade, né, a gente vai retomando e mudando as quantidades aqui, né, para se tornar também mais atraente, certo? Então, seguindo. Aqui, né, também, sempre lembrando vocês, né, porque aqui como são questões, né, são perguntas, gente, é importante, e nem todos, aliás, nossos estudantes né, conseguem ler, tem uma alfabetização aí, né, que já tem a clareza, né, dessas perguntas, é importante vocês promoverem a leitura dessas atividades, desses itens, né, ou promovendo aí uma leitura compartilhada, coletiva, enfim, eles têm que ter clareza do que farão, certo? Então, questione aqui, qual das coleções é a maior e por quê? Qual foi o critério, né, ou estratégia que utilizaram para descobrir? Então, é importante a gente estar fazendo esses questionamentos e perguntando e ver como eles pensam, né, sobre isso. No item 2 aqui, que é pinte, né, o maior número de cada retângulo, né, os estudantes terão que identificar qual é o número maior. Aqui nesse caso também vocês podem estar propondo outros números aqui, né, porque uma vez que eles já fizeram isso, né, sempre questionando e intervindo caso seja necessário, e verificando qual das crianças apresenta as dificuldades, né, utilize, né, sempre aí o quadro numérico, né, como apoio, que é bastante importante, verifica aí quais hipóteses de escrita numérica eles utilizam, né, discutimos isso numa das nossas formações, acredito que foi na última, né, com relação aos níveis aí, o desafio é fazer as intervenções que ajudem os estudantes a observar a posição dos algarismos, no número, né, chame a atenção para qual algarismo vem primeiro e o que isso significa. A intenção é auxiliá-los nessa reflexão, observando a ordem, né, que o número, né, o algarismo ocupa dentro do número. Então, vamos lá. Já no item 3, né, retome aqui, né, no caso, a ordem crescente, né, de vários exemplos, escrevendo na lousa, né, identifique o menor número da sequência, recorrendo sempre também ao quadro numérico, porque é a criança, gente, que vai precisar desse apoio, né? Outras já não necessitam, mas tenho certeza que muitos ainda vão precisar do apoio do quadro numérico. Então, é importante que socialize as estratégias utilizadas para comparar e organizar os números do menor para o maior. Apesar da habilidade inicial estar indicando apenas a EF02MA05, que é comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas com ou sem o suporte da reta numérica, no caso aqui, para a realização dessa atividade, desse item 3, os estudantes precisam colocar em ordem crescente, né, que é uma das características aí solicitadas na habilidade, no caso a EF02MA01, comparar, ordenar e registrar números naturais, né, no caso aqui até a ordem das centenas, pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e função do zero, trazendo principalmente a observação das características do sistema. Então, vocês veem quanta coisa que nos chama a atenção, né, para as habilidades e o trabalho que deve ser desenvolvido com os nossos estudantes, ok? Então, vamos lá. E o quinto momento, né, agora nós vamos pensar juntos aqui algumas sugestões para o desdobramento dessa discussão na TPC, né, com os seus pares, pensando em alguns pontos que possam contribuir com o planejamento dessa semana de estudos intensivos e do acompanhamento dos estudantes, né, que apresentaram aí as defasagens em torno de algumas habilidades que merecem ser visitadas e, no caso aqui, uma delas, né, como exemplo, nós trouxemos essa.
essas duas habilidades que nós comentamos. Então, seguindo. Bom, aqui são as sugestões para a TPC. Então, no encontro de hoje, nós levantamos, a partir dos resultados dessa primeira AP, né, algumas habilidades que merecem ser revisitadas e aprofundadas, mas com certeza, né, você, professor, deve ter seus próprios instrumentos de acompanhamento da sua turma, que nesse momento de pensar e planejar a semana de estudos intensivos, poderá e deverá ser analisado as ações para que nessa semana seja bastante produtiva, né, com seus estudantes. Então, para isso, nós pensamos em algumas sugestões aí de trabalho. Então, primeiro, analisar os resultados, né, dessa primeira AP e dos instrumentos de avaliação que você mesmo produziu, porque todo professor está avaliando a todo instante, a todo momento, né, tem as suas anotações, né, pois esse conjunto permitirá que tenha mais clareza das necessidades de aprendizagens de seus estudantes e, com isso, poderá levantar as habilidades aí que precisam ser retomadas. Em seguida, é importante revisitar a AP, né, que está disponível na plataforma CAED, para que observe o tipo de item que foi elaborado e aplicado dessa avaliação, para que tenha ideia de quais poderiam, né, ser as dificuldades que os estudantes enfrentaram ao realizar a mesma, que foi até o exercício que nós já fizemos agora há pouco. Né, fazer aí um estudo do material, né, aprender sempre, pois nele há várias sequências didáticas que podem servir de referência e de apoio para o seu trabalho durante a semana de estudos intensivos, pois, como vimos, há no volume várias atividades que permitem que os estudantes retomem as habilidades que ainda estão, não foram consolidadas. Planejar como será essa semana de estudos intensivos, que dias, né, que serão destinados para o trabalho com a matemática, ou quantas horas diárias, né, durante a semana serão utilizados para essa finalidade, retomar e priorizar as habilidades que precisam ser consolidadas e pensar em atividades e estratégias que utilizarão, né? Então, por ser uma semana bastante importante, a gente tem muita coisa para se pensar, não é mesmo? E planejar. Então, vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa formação. Então, vamos lá. Então, a sistematização, né? Nós recuperamos aqui alguns conceitos de avaliação. Então, é sempre importante, caso não tenha ficado claro, retome aí o vídeo, reveja, né, para a gente poder tirar as dúvidas aí, vocês estarem discutindo com seus pais. Estudamos, né, a AP, a primeira AP, os resultados da primeira AP, buscando entender quais as habilidades precisam ser retomadas. Analisamos os itens em que os estudantes apresentaram, né, alguma dificuldade, trouxemos algumas possibilidades de retomada a partir do material Aprender Sempre e apresentamos uma sugestão para a TPC. E agora, né, gente, é um momento que a gente conta com vocês, com a participação de vocês, para que vocês possam estar nos avaliando, que o intuito é sempre, né, a gente está melhorando para poder melhor atendê-los. Então, por gentileza, vocês podem estar acessando aqui o link, né, da IFAP para estar respondendo o questionário, ou pelo QR Code, né, vocês estarem nos avaliando aqui. E agradeço pela avaliação, isso é bastante importante. Bom, e aqui são as referências, né, com relação ao que utilizamos para a construção da nossa pauta, se vocês quiserem, que aliás é sempre importante, sempre que tiver oportunidade, vocês estarem estudando, aprofundando aí nos seus estudos. E agora eu vou voltar aqui, descompartilhar.
Espero ter atendido os objetivos, espero que vocês tenham gostado e as dúvidas que surgirem, né, vocês terão um momento de desdobramento aí da pauta e discussão com seus pares, tá? Um bom trabalho a todos, bom estudo e até breve. E agradeço.